O Poder está no ar. E hoje comigo, Júlia Horta, uma pessoa maravilhosa, uma mulher incrível, extremamente empoderada. E para falar dela, talvez eu precise ler alguma coisa aqui. 30 anos, Juiz de Fora, ariana, Miss Brasil 2019, escritora de livro, do livro O Poder Empoderamento, Começa no Autoconhecimento, palestrante do TED, influenciadora e mentora de comunicação magnética. Muito prazer receber você aqui. O prazer é meu, estou muito feliz. Obrigada pela oportunidade. Júlia, eu queria que você, que é uma inspiração, a gente já bateu um papo aqui, falasse um pouco de como começou a carreira da Júlia, deixando de ser a filha e começando a ser uma pessoa para o mundo, desenvolvendo o trabalho. Você já nasceu Miss Brasil ou você fez de tudo para que desenvolvesse uma carreira profissional, galgasse o seu próprio dinheiro, né? Como é que foi esse início de carreira? Não nasci Miss Brasil. Na verdade, eu tenho pai e mãe que me criaram para ser do mundo, para ser uma mulher livre. Então, desde muito nova, eu queria ter a minha liberdade financeira, liberdade geográfica. Eu queria conquistar o mundo. Eu era muito sonhadora. Então, aos 14 anos, eu comecei a trabalhar como modelo, fazia alguns trabalhos em Juiz de Fora, com foto, com desfile, era algo que eu amava, sempre gostei das lentes, das câmeras. E aí eu estudei para fazer faculdade de jornalismo, muito inspirada na minha tia. Quando eu passei para a faculdade, a gente teve um período ali de brecha de greve que estava tendo numa universidade federal e que eu não estava tendo aula. E aí, muito focada nisso, das conquistas que eu gostaria de ter na minha vida, eu fiquei pensando o que eu poderia fazer nesse meio tempo. E aí eu comecei a entregar panfletos. Eu lembro que na época, várias pessoas julgaram essa minha decisão. Falavam, mas você vai para a porta das faculdades dos seus amigos, ficar entregando panfleto, colocando às vezes aqueles pirulitos, né, de outdoor, de mochilinha, vai pro trânsito, pro sinal, pra bar à noite. Eu falava, gente, mas é um trabalho digno, não tô fazendo nada de errado, né? E é muito curioso, porque eu falo que, de fato, num trabalho que, teoricamente, todo mundo questionava, foi o começo da minha trajetória de chegar onde eu cheguei, sim. Porque eu entrei nessa empresa e, por mais que não fosse exatamente onde eu gostaria de estar, mas era o meu primeiro passo. E eu fazia, assim, feliz. Eu chegava no horário, eu sorria, eu me arrumava para ir fazer o trabalho. E isso fez com que, em menos de um mês, eu fosse uma das melhores entregadoras de panfleto dali e conquistasse os objetivos financeiros que eu tinha. Aí surgiu convite para ser recepcionista, a palavra foge, recepcionista de eventos. Aí eu comecei a trabalhar mais como modelo. E aí foi num desses trabalhos como modelo que uma pessoa me viu e falou, olha, a gente vai ter o Miss Minas Gerais Mundo daqui a um mês e não temos a representante de Juiz de Fora. Você quer? Nunca tinha pensado em ser Miss. Mas eu sempre fui uma ariana nata de amar desafio. Eu falei, gente, por que não? Vai que isso, né? Abre outras portas pra mim. Tô entrando na faculdade agora. E aí fui, e esse primeiro concurso eu ganhei. E aí foi quando começou essa trajetória que durou 5 anos participando de concurso de beleza. Então, aí, depois desse aí, você ganhou todos? Ou teve alguns não? Como é que foi? Eu ganhei o primeiro, que eu acredito que era assim, é pra você. Então, para eu entrar mesmo pro mundo Miss, eu ganhei o primeiro. Só que aí depois eu participei de mais 6 concursos e eu não ganhei, nacionais e internacionais. Eu sempre ficava no top 5 das finalistas, mas eu não ganhava. E eu confesso que isso no último concurso que eu participei antes do que eu finalmente ganhei em 2019, foi um concurso na Malásia, que eu fiquei 21 dias representando o Brasil, chamava Miss Tourism International. E assim, eu me preparei incansavelmente para esse concurso, porque para quem não entende, gente, de concurso de beleza, a gente faz aula de oratória, a gente aprende a falar inglês, tem que ter inteligência emocional, aula de passarela, corpo, postura, são muitas coisas. E por algum motivo, mais uma vez, eu não ganhei. E aí esse dia, eu lembro direitinho que sempre aquele dia que, nunca pensei em desistir. Na minha cabeça, acho que todo mundo tem um dia que fala, será que eu insisto nesse sonho? E esse foi o meu dia. Eu falei, eu tô fazendo tudo, eu não sei mais o que eu posso fazer pra ganhar. Eu acho que eu não nasci pra vencer um concurso de beleza. E pensei em desistir. Só que faltava uma coisa. Que era justamente eu saber quem era a Júlia e por que eu estava fazendo tudo aquilo, onde que eu queria chegar, qual que era o impacto que eu queria ter na vida de outras pessoas também como Miss.
E aí, mesmo achando que eu não continuaria, eu me joguei numa jornada de autoconhecimento, porque eu não sabia mais o que eu ia fazer a partir dali. Se era influenciadora mesmo, que eu já estava trabalhando como influenciadora, se era isso que eu queria ser, se eu queria ser apresentadora de TV. E aí comecei a ver o que eu poderia fazer da minha vida. Cortei o cabelo. Mulher, quando corta o cabelo é porque já tem uma revolução interna acontecendo. É verdade. E aí a gente externa na aparência. E aí surgiu a oportunidade de participar do Miss Minas Gerais Universo em 2019. Eu pensei muito antes de falar assim, porque eu morria de medo de voltar a ser a Júlia que eu era antes, que ficava tentando me encaixar num padrão, ficava tentando seguir todos os protocolos e acabava me engessando demais. Mas eu enxerguei como uma oportunidade de ver que eu poderia sim participar de algo que eu amava, que era um concurso de Miss, sendo exatamente quem eu era e mostrando essa mulher para o mundo. E aí a história é essa. Acabei ganhando o Miss Minas Gerais, ganhei o Miss Brasil e fui disputar o maior concurso de beleza do mundo, que é o Miss Universo. E o que você diria assim, quando você participou do Miss Brasil, né? Você estava enfrentando todos os desafios, né? Que era aquela menina que falou assim, cara, eu quero trabalhar, quero ganhar meu dinheiro, com 14, 15 anos, foi entregar panfleto e de repente estava ali para uma passarela para o Miss Brasil. Deve ter dado vários frios na barriga, deve ter passado muita coisa na cabeça e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, mas também uma Miss Brasil 2019, já desse movimento novo, né, de tecnologia, comunicação, visibilidade digital. Eu imagino que a beleza é fundamental, aqueles padrões de beleza que vinham antigamente, talvez eles tenham mudado, né? Mas também comportamento, comunicação, engajamento, network, porque a Miss Brasil atual, ela também tem que ter uma comunicação digital, né? Então, vamos lá, como foi a menina que subiu, que entregava o panfleto, que foi a melhor? Você sempre gostou de se empenhar, de entregar o seu melhor. Antes do momento de sair na passarela para disputar o Miss Brasil, o que passou na sua cabeça ali naquele momento? Essa pergunta é maravilhosa. Inclusive, eu falo sobre isso no livro. Porque eu acredito que quando você está prestes a realizar um sonho, porque naquele dia, o meu sonho nem era exatamente ganhar o Miss Brasil. Obviamente que eu queria muito, mas pisar naquele palco para milhões de pessoas me assistindo de casa e só ali naquele auditório tinham 15 mil pessoas, aquilo ali já era um sonho para mim. Eu ia falar para o maior número de pessoas que eu já tinha falado na minha vida e esse sempre foi o meu sonho. Mas tem muita gente que se sabota aí. Por quê? Os pensamentos. Quantas mulheres estavam ali junto comigo para o mesmo motivo, na fila para entrar no palco, estavam, ai, meu sapato vai sair no pé. Ai, se fizerem tal pergunta pra mim, eu não vou saber responder. Ai, será que a minha celulite vai aparecer na televisão? E eu usei aquele momento antes de subir no palco justamente para me conectar com tudo isso que você falou. Com toda a história que eu vivi para chegar até ali, do quanto eu estava grata por aquela oportunidade, do quanto que eu queria transbordar a alegria naquele momento. E isso fez com que realmente a minha energia estivesse em outro patamar. Porque um concurso de beleza é muito sobre isso também. Você tem toda a preparação, você investe muito tempo, dinheiro, energia. Só que se na hora você não tiver transmitindo essa autoconfiança de eu mereço estar aqui, eu posso ser essa Miss Brasil, como é que você convence o jurado de que você realmente merece ser a Miss Brasil? Então, meu pensamento era esse. Nossa, eu tô muito grata por estar aqui. Essa é a melhor oportunidade que eu já tive na minha vida. Minha família tá lá embaixo, tem um monte de gente que torce por mim. E eu quero olhar para essas pessoas e transmitir de que eu sei o que eu tô fazendo e que eu vim aqui para dar o meu melhor. E realmente eu consegui, assim, por incrível que pareça, foi um dos dias que eu me senti mais leve na minha vida. Eu tava realmente, assim, não sei, eu tava em outro lugar, sabe? Eu tava feliz demais, demais. Tem uma frase que na vida é você por você, né? E eu imagino que naquele momento, né, que tava ali, onde você tinha a passarela, o momento que você tinha que se comunicar, você tinha se construído. Então, você estava leve porque você estava segura. Isso tem muito a ver com o livro da Júlia, né? A gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre esse livro. Mas sobre esse empoderamento.
E como o seu título do livro fala, começa no autoconhecimento. Então o que eu estava falando é que esse momento que você se sentiu leve é porque você já tinha se construído e você estava tranquila de estar ali, né? E aí quando foi anunciado que você era a Miss Brasil escolhida, deve ter sido uma glória, né? De tantas conquistas envolvidas nesse período até chegar lá, né? Com certeza. Eu confesso que na hora do anúncio, eu nem senti nada. As pessoas perguntam, o que você sentiu? Eu falei, nada, tava anestesiada. A gente fica anestesiado com coisa ruim, mas com coisa boa também. É verdade, é verdade. Mas no top 3, que só tinham as 3 últimas candidatas, a gente só tava esperando o anúncio, nessa hora foi muito emocionante pra mim, porque foi quando caiu a ficha, assim, nossa, olha onde eu tô no top 3 do Miss Brasil, e aí conversei com Deus, chorei, me emocionei, entreguei nas mãos dele, que eu tenho muita fé, e foi muito especial. Bom, agora eu queria saber, palestrante do TED. Cara, é incrível isso, né? O TED é uma jornada de palestras pelo mundo inteiro, né? E como é que foi palestrar no TED? Emocionante demais. Eu tenho uma história com o TED, assim. Eu era extremamente apaixonada pelas palestras. Eu sempre coloquei como meta, em vários momentos da minha vida, de assistir um TED por dia, porque para mim são palestras curtinhas, mais transformadoras sobre diversas áreas. Então eu era muito consumidora do TED. E um ano antes, teve um TED na minha cidade, Juiz de Fora, e me contrataram como mestre de cerimônias. Então eu que guiava ali entre as palestras, né? Chamava um novo palestrante. E naquele dia eu lembro de falar assim, nossa, eu queria tanto estar aqui nesse palco. Só que naquele momento ainda era algo muito inalcançável para mim. Isso foi que ano? Foi um ano antes do Miss Brasil, 2018. 18. Ah, foi antes, então. Um ano antes. Não, um ano antes eu tava como mestre de cerimônias, querendo ser palestrante. E aí, quando eu ganhei o Miss Brasil, é aí que eu falo, a gente já tá visualizando e escolhendo os lugares que a gente quer estar muito antes. A gente precisa ser essa pessoa antes de fato, ter aquilo que a gente quer. Então, eu estava como mestre de cerimônias, mas eu olhava para aqueles palestrantes e eu falava, um dia eu vou estar aqui. E aí eu ganhei o Miss Brasil e eu lembro que eu tinha uma consciência muito grande justamente do que eu falei antes, de que era o momento que mais tinham pessoas me ouvindo. No dia seguinte do Miss Brasil, eu dei entrevista o dia inteiro para grandes veículos de comunicação. E as pessoas queriam ouvir o que eu tinha para falar. Então eu falei, eu preciso falar sobre aquilo que eu quero que escutem. Né? Não só por mim, mas por tantas outras pessoas, porque é uma oportunidade de dar voz a outras pessoas também, mas também para poder deixar claro o meu posicionamento, porque isso é o que vai mudar a minha vida a partir de agora. Então, eu deixei claro desde sempre que eu era uma Miss comunicadora. Eu fui a primeira Miss Brasil a dar uma palestra TED, eu acredito que não teve outra que deu ainda, por causa disso, porque eu sabia muito bem onde eu queria chegar, e eu deixava isso o tempo todo para todo mundo, em todos os lugares que eu ia. Você acredita que no momento que você foi mestre de cerimônias do TED 2018, que talvez ali um poder da mentalização, você se mentalizou naquele palco e essa energia, né, tudo é energia, né, se conectou em algum momento e ela se materializou um pouco depois como palestrante? Total. Na minha vida eu tenho várias histórias de situações assim, de lugares que eu fui, de experiências que eu vivi que eu falei, eu vou voltar dessa forma, eu vou morar aqui, eu vou fazer isso. O livro, por exemplo, também foi uma experiência dessas. Eu acredito muito nisso. Obviamente que eu não sou a pessoa que vai virar pra você e falar assim, mentaliza tudo que você quer, que assim, ó, não passe de mágica, vai acontecer. Não. A gente tá falando de trabalho, de esforço, de dedicação, mas a gente precisa ter clareza do que a gente quer. Se a gente não tem clareza, é aquela velha frase, né? Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Você precisa saber onde você quer chegar e onde você tá também, até para ter noção do quanto você precisa trabalhar para chegar até lá. Mas tem que visualizar, tem que acreditar. Porque se você não acredita, ninguém vai acreditar. É como o Walt Disney falava, né? Se você pode sonhar, você pode fazer. Então, a pessoa precisa sonhar, né? Porque os sonhos é que levam a conquistas, né? Muitas coisas que hoje nós usamos, smartphones e tal, não existiam. Alguém sonhou com aquela ideia e depois acreditou e foi materializando. E a sua palestra no TED foi qual tema? O empoderamento começa no autoconhecimento, justamente o título do livro. Então o TED veio antes do livro? Sim, o TED foi em 2019 e o livro agora em 2024. Então o TED talvez tenha sido uma ignição para a escritora depois começar a colocar essa palestra em livro. Sim, com certeza. Naquela época foi uma sementinha que eu já tinha plantado
de um começo, assim, mas eu não estava pronta para escrever um livro ainda. Eu acredito que ele veio totalmente no momento certo, já tinha muita história para contar, mas ainda tinha muito amadurecimento para passar. Então o livro, ele é realmente o TED aprofundado, digamos assim. Bom, a gente tem muita coisa para falar aqui ainda, mas a gente vai construindo um pouquinho essa jornada nossa. Aí a gente está falando do livro. Escrever um livro não é fácil. Por mais que você tenha o conhecimento para colocar em palavras e escrever, existe muito o desafio da procrastinação para muita gente e também existe o desafio das barreiras mentais, né? Será que eu posso? Será que eu sou louco? Estou querendo escrever um livro? Será que alguém vai querer editar o livro, publicar? Fala um pouco sobre os seus desafios e também diz para as pessoas que têm essa vontade como é que vencer a procrastinação, os desafios das barreiras mentais. Fala um pouquinho pra gente. Essa questão de, será que vão ler o meu livro, né? Será que realmente eu tenho um livro para escrever? Aconteceu comigo também. E aí, mais uma vez, por isso que esse livro veio agora, porque a jornada de autoconhecimento, ela tem altos e baixos. Você se conecta com você mesmo, em algum momento você desconecta de novo e você precisa se reconectar. E pós-Miss Brasil, eu passei por um período de me desconectar de mim na época da pandemia. Então, nessa época, eu não estava acreditando muito que esse livro poderia sair. Mas, como tudo na vida, altos e baixos, eu me fortaleci novamente e ele veio não com uma necessidade de eu preciso ter um livro best-seller, eu preciso que ele venda muito. Não, mas uma vontade genuína de compartilhar a mensagem dele com o mundo, porque eu sei que é uma mensagem que pode ajudar muita gente, porque não é um livro só com a minha história. É um livro de verdade cheio de ferramentas, riquíssimo, para que outras mulheres também passem por esse processo de autoconhecimento, de autoestima e de autorresponsabilização. E essa questão da procrastinação, para mim, graças a Deus, eu não sou uma pessoa procrastinadora, porque eu sou muito focada nos meus objetivos. Eu falei isso já algumas vezes aqui, né, do quanto que eu sou assim, talvez por causa do meu signo ariana, mas eu acredito que tudo que a gente planeja dá certo. O problema, muitas vezes, para você procrastinar é que você pensa num livro como um todo. Aí você pensa, poxa, eu preciso escrever 200 páginas. Aí isso parece gigante, aí isso te trava. Mas se você coloca que a sua meta é escrever 3 páginas, isso é acessível, você consegue sentar e escrever 3 páginas. Então, eu fui dividindo o processo do livro muito assim. Eu tive uma mentora nessa trajetória, que é a dona da editora do meu livro. Então, eu fazia uma sessão com ela e ela falava, Ju, você acha que você dá conta de me entregar daqui a tanto tempo, tantas páginas? Aí eu falava, tá, então se eu preciso entregar tantas páginas, eu vou dividir em tantos dias, eu preciso de tanto tempo por dia. Eu era bem assim. Mas pra mim funciona dessa forma, porque você consegue visualizar exatamente o que tem que ser feito. E eu colocava na agenda. E assim, escrevi dentro de avião, escrevi no carro indo de uma cidade para outra, escrevi em sala de espera de hospital que eu tava indo fazer exame. Eu escrevi em todos os lugares possíveis, mas eu tinha um compromisso comigo de escrever esse livro. E eu falo sobre isso no livro. Eu falo que o que mina a nossa autoconfiança é quando a gente estabelece compromissos com a gente mesma, que a gente sabe que a gente não é capaz de cumprir, a gente não cumpre e a gente se sente pior. Eu imagino quantas pessoas começaram a escrever um livro e pararam, desistiram. Precisa de uma metodologia para tudo na vida, né? E para escrever um livro, muito. Né? Agora, a nossa escritora, palestrante, Miss Brasil e Ariana, ela também tem infoprodutos, né? É influenciadora, então vamos devagarzinho. Vamos seguindo devagarzinho. Antes de eu chegar nos teus infoprodutos, eu queria perguntar para você o seu papel de influenciadora digital. Ninguém nasce influenciadora digital, né? Você se torna influenciadora digital porque a comunicação que você tem com o mundo, ela é bem ouvida. As pessoas gostam do que você está entregando, se conectam e passam a te seguir. E você tem mais de 400 mil seguidores, né? É um número expressivo. E imagino também que você criou um universo de comunicação com essas pessoas que é muito prazeroso, tanto para você quanto para quem te segue. Como é que é essa jornada de começar a falar, e provavelmente todo mundo que virou influenciador, um dia não tinha ninguém seguindo, mas confiou que tinha que entregar algo para o mundo, né? Como é que é essa jornada de ir construindo essa comunicação? Porque você fala muito de comunicação assertiva, né? A comunicação magnética, e
E hoje você ter essas mais de 400 mil pessoas falando com você diariamente, através dos comentários, direct. Conta um pouquinho pra gente. É muito especial e eu acredito que tem muito a ver também quando eu falei do livro que eu não escrevi pensando no best-seller, que eu escrevi porque eu queria compartilhar algo com o mundo. Pra mim, a situação da influência é a mesma coisa. Como você falou, ninguém nasce influenciadora e ninguém pode também se auto-intitular influenciadora, porque são as pessoas que dizem que você é alguém que influencia. A partir do momento que alguém segue uma recomendação minha, que algo que eu trago como debate vira uma conversa, e as pessoas interagem comigo, aí significa que realmente eu estou influenciando. E isso começa de realmente você gerar valor para outras pessoas. Porque a partir do momento que, através do meu conteúdo, que eu compartilho algo que ajuda alguém, seja em nível de entretenimento, de conhecimento, de incentivo, a pessoa não esquece mais. E aí vai virando uma rede. E quando eu comecei, foi simplesmente compartilhando minha trajetória no meu primeiro concurso lá em 2014. Nem tinha muito isso de publicidade, de influenciadora que posta as coisas e tudo mais. Só que era tão genuína a forma como eu compartilhava que as pessoas elas começaram a sonhar meu sonho junto comigo. Então, desde essa época que eu tenho a minha hashtag Torcida Júlia Horta, que vem até hoje comigo, porque foram pessoas que realmente se conectaram num nível de contar histórias, que eu falo que a comunicação entra aí, né? A forma como eu contava as minhas histórias, a forma como eu fazia essas pessoas participarem junto, opinarem, realmente viverem o processo junto comigo. E aí hoje, eu não sou mais a Miss da Torcida Júlia Horta, mas eu sou a futura maratonista e estão torcendo por mim. A autora que lançou o livro estão torcendo por mim. Porque é justamente uma conexão de pessoas com pessoas. É digital, mas ainda é uma rede social. Então a gente nunca pode esquecer que por mais que eu esteja gravando o vídeo aqui de dentro da minha casa, a pessoa que vai escutar é outra pessoa. Então, eles mandam mensagem, eu faço questão de responder, tem comentário, eu faço questão de responder. O evento presencial do livro foi justamente para abraçar essas pessoas pessoalmente e vou fazer em várias outras cidades para isso também. Porque eu acredito que esse é o segredo, assim, se você quer construir uma comunidade realmente próxima a você, você tem que enxergar essas pessoas. Eu vejo muito isso também. Hoje, com 400 mil pessoas, né, a palavra influenciadora é porque essas pessoas se conectam à sua verdade, né, e o que você tem a entregar. Mas eu também vejo muito isso, que é uma comunidade. São 400 mil pessoas engajadas naquela verdade, naquele tema, que aquilo é importante. Então, olha que bonito que o digital nos traz, né? Permitir criar comunidades e a gente transbordar coisas boas, transformar vidas. E transformar vidas é muito importante. E você também tem transformado vidas através dos seus infoprodutos, né? Você tem um curso gravado, dominando a arte da comunicação, e você tem uma mentoria e futuramente uma segunda mentoria. Então, eu queria primeiro que você falasse do seu curso gravado e depois a gente vai falar um pouquinho sobre a mentoria. Então, o Dominando a Arte da Comunicação, o que é, para quem é e o que ele entrega? A minha missão de vida é incentivar o maior número de mulheres, por meio da minha comunicação, a se tornarem protagonistas da sua vida. Eu faço isso com o livro, eu faço isso com o DAC, com a mentoria, como influenciadora. O curso chegou quando eu percebi que tem muitas mulheres maravilhosas, extraordinárias, competentes e que não estavam entregando para o mundo tudo aquilo que elas sabiam porque elas tinham uma trava na comunicação. E não foi eu que decidi, digamos assim, ser infoprodutora de produtos de comunicação. Isso foi pedido mesmo, porque na época do Miss, as pessoas me reconheciam como a Miss da oratória, a Miss comunicadora, porque eu ganhei a prova de discurso no concurso, a prova de influenciadora, virei palestrante do TED. Então todo mundo falava, eu quero aprender comunicação com você. E aí juntou isso ao fato de eu ver que realmente várias mulheres estavam, entre aspas, caladas, porque elas tinham medo de gravar um vídeo ou porque elas não sabiam como subir em cima do palco e entregar um conteúdo valioso. Eu falei, então eu vou ensinar. Então o Dominando a Arte da Comunicação é justamente um curso para quem quer destravar a comunicação, seja no online, para gravar vídeos que captem atenção, que são os que eu chamo de vídeos magnéticos, seja no offline, fazendo apresentações, fazendo networking, subindo em cima do palco. Quais são as estratégias de comunicação que a gente pode usar para ser essa comunicadora magnética? Maravilhoso. E você falou sobre o network. Aqui no Poder, uma das coisas que eu falo muito é sobre o poder do networking. E eu queria que você falasse o que o network trouxe de positivo para a sua vida e como é que você vê a importância do network no dia a dia profissional e pessoal.
Eu estou aqui hoje por causa do networking. Fantástico. Mas eu acho que network também tem muito a ver com o que eu falei sobre influência, né? A gente tem que entender que fazer networking, fazer relacionamento é você ser uma pessoa que entrega valor de alguma forma para outra. Eu vejo que hoje em dia essa palavra se popularizou muito e tem muita gente que chega em um lugar querendo muito falar do que faz, né? Ai, preciso fazer network, as pessoas precisam me conhecer. Aí chega, já vai falando, porque eu sou fulano de tal, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Aí eu falo assim, gente, mas assim, a pessoa não entendeu nada, né? Porque, na verdade, a gente cria relacionamento com quem a gente confia, com quem a gente gosta, com quem a gente enxerga que entrega algum valor pra gente. Se você só chega despejando tudo que você faz em cima de alguém, talvez a pessoa te ache chato, né? Então, pra mim, assim, um bom network, ele começa principalmente você escutando, você tendo um interesse genuíno pra outra pessoa. Porque pensa, se você quer falar, a outra pessoa também quer. Todo mundo quer ser ouvido. Então, nada melhor do que para você ter a oportunidade de falar sobre o seu trabalho do que você ser a pessoa curiosa, que pergunta, que escuta. Então, para mim, a melhor estratégia de networking é fazer boas perguntas. Eu não sei o que você pensa sobre isso. Mas é se perguntar e se interessar. O network, ele precisa ser sincero, legítimo e contínuo. Porque se ele não for contínuo, ele é um network de aproveitamento. Isso não é um network legítimo. O network contínuo é quando você tem a entregar, a receber continuamente daquele grupo de pessoas. Né? E principalmente tem que ser sincero, porque no network sincero, as pessoas têm prazer de fazer o negócio com você, prazer de abrir portas, né? Eu acho que isso é muito importante. Agora, você também tem uma mentoria, né? Uma mentoria focada em ajudar pessoas que querem iniciar uma carreira de palestrante. Muito bacana. Tem tudo a ver com a comunicação magnética também, né? E me fala um pouquinho sobre isso. Já que você foi palestrante de TED, né? Sim. Você pode falar muito bem, mentorar muito bem. Sim. Na verdade, palestras são incríveis, mas a forma como você entrega a sua palestra faz total diferença para a compreensão de quem está te assistindo e para outras oportunidades como palestrante também. E eu vejo também várias pessoas que têm um conteúdo maravilhoso, mas que sobem em cima do palco e às vezes a plateia fica cansada de ouvir, perde atenção, não consegue expressar da forma que deveria. Então, a minha mentoria é justamente para pegar uma pessoa que tem um conteúdo bom e transformar esse conteúdo não só num conteúdo bom, mas num conteúdo magnético. Como assim? Usando recursos que captem a atenção das pessoas, usando recursos que façam com que todo mundo fique magnetizado ali, querendo ouvir a próxima coisa que você tem para falar, que faça você ser aplaudido de pé, por que não? E realmente é algo que faz muita diferença. Então, normalmente, as minhas alunas, elas chegam com a palestra inicial delas e aí a gente vai traçando todo um panorama do que pode ser feito para transformar essa palestra numa palestra mais magnética. Desde, aqui poderia contar uma história, você pode começar dessa forma para captar a atenção logo no começo. Vamos finalizar com um efeito tipo, uau, que palestra memorável. Então, eu vou fazendo esses ajustes para que realmente ela suba em cima do palco e dê um show. Maravilha. Agora, o livro, parece que esse livro aqui, bonita capa, hein? Obrigada. Do livro vai ser uma mentoria? Sim, isso aí já é até um grande spoiler, viu, gente, para vocês. Eu percebi, principalmente ao escrever o livro e no lançamento presencial, o quanto tem muitas mulheres sedentas em se tornar a protagonista das suas vidas, mas às vezes um pouco perdidas de qual caminho elas podem tomar. Então, além de ter toda a minha formação em comunicação, eu também sou formada em coach e neurociência. Então, a minha ideia é criar uma mentoria que trabalhe não só a comunicação como seu posicionamento e sua voz no mundo, mas também passando por toda essa parte do desenvolvimento pessoal. Porque não tem como você ser uma pessoa autoconfiante que expressa o que você acredita para o mundo se você não se conhece muito bem, se você não trabalha sua autoestima. Então, vai ser um processo desse que eu quero viver junto com outras mulheres. Maravilha, vai dar muito certo. Júlia, a comunicação ela é fundamental e em todas as áreas, e comunicação magnética é um tema muito interessante. Eu queria que você me falasse da Júlia, a gente já falou, né, de todo o início, etc., dessa jornada bonita, e a Júlia para os próximos 2 anos, quais são os planos? Eu quero ser mãe, então entre esses 2 anos, em algum momento eu vou engravidar, talvez no próximo ano. E eu quero continuar fazendo o que eu já estou fazendo, mas numa proporção muito maior. Eu amo palestrar, então espero subir em vários palcos. Vou ter minha primeira palestra internacional em maio, e eu espero que seja só a primeira. Eu quero já escrever o meu 2º livro e quero ter cada vez mais alunas. Bom, agora a gente está chegando no final do nosso podcast.
eu tenho uma perguntinha simples para fazer para você. E essa pergunta, se eu te fizer daqui a um ano, a resposta vai ser outra. Se eu te fizer daqui a um mês, a resposta talvez vai ser outra. O que é o poder para você? Ser quem eu sou. Isso aí. Maravilha, Júlia. Adorei conversar com você. Espero que a nossa conversa tenha inspirado muitas pessoas. E o poder está no ar. E, Júlia, o seu empoderamento na base do autoconhecimento é maravilhoso, porque quem não se conhece não se empodera. Parabéns. Muito obrigada. Muito obrigado por participar e até a próxima. Até a próxima.